O grupo foi criado por mim em 2002, faz parte do Diretório de Pesquisas no Brasil do CNPq, e a ideia básica é congregar pesquisas, pesquisadores e pesquisas, num primeiro momento, sobre Mato Grosso, que estavam trabalhando com Mato Grosso. Isso em 2002 e até um pouquinho mais, alguns anos a mais. Bom, o que me preocupou de início, o que me preocupava início, e isso acabou gerando o próprio nome do grupo, é que como nós estaríamos trabalhando com pesquisas relacionadas a Mato Grosso, a gente corria um sério risco, de cair também, nós não estamos isentos disso, de cair num certo bairrismo, uma espécie de xenofobia, de é Mato Grosso, e por ser Mato Grosso a gente legitimar uma série de coisas que necessariamente não estavam aí num padrão adequado, artístico, cultural e tudo mais. Então essa foi a minha preocupação básica. E daí eu gostaria, de início, de homenagear um escritor aqui, que estivesse trabalhando aqui no Mato Grosso, que produzisse aqui, e eu me lembrei do Ricardo Guilherme Dick, que curiosamente o próprio nome, as iniciais do nome, gera o RG, Ricardo Guilherme Dick. E daí surgiu então o RG Dick, com a ideia de brincar um pouco com essa noção de identidade. Porque um dos problemas que o grupo se coloca, ou que eu me coloquei como base da formação do próprio grupo, era exatamente problematizar e questionar essa ideia de identidade. De identidade cuiabana, de identidade mato-grossense, enfim, de problematizar isso. E aí conversei com o Dick, pedi a autorização dele, foi muito interessante, ele ficou muito feliz e tal, e ele autorizou. Então aí o grupo ficou Grupo de Estudos em Cultura e Literatura de Mato Grosso, RG Dick. E o grupo hoje é mais conhecido como Grupo RG Dick. Nós temos dentro do grupo pesquisadores, doutores, ligados a várias instituições, aqui no Mato Grosso. Temos pesquisadores que estão em processo de doutoramento, quer aqui no Mato Grosso, quer fora do Mato Grosso, e temos também alunos, mestrandos, alunos de mestrados, e mais recentemente, graças a Deus, alunos de graduação que estão participando do grupo também, não é? Que a gente meio que vai acata e aproveita esses interesses todos. O grupo tem 3 linhas de pesquisa, e os pesquisadores, os alunos e doutorandos, mestrandos e alunos de graduação são divididos, então, nessas 3 linhas. Uma é linguagens e imaginários, e aí a linha se propõe exatamente a pensar essa construção do imaginário, quer sobre Mato Grosso, quer sobre o Brasil. Agora, por exemplo, nós estamos em julho, no final de julho, nós teremos uma defesa de mestrado sobre a poética do Renato Russo, lá no programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea. Então, quer dizer, esse mestrando, o Anderson Lima, ele está vinculado ao grupo, mas ele não trabalha com Mato Grosso, mas ele trabalha com linguagens e imaginários. Quer dizer, exatamente observando o trabalho dele, observa a construção, a ideia de Brasil ou de Brasis, veiculadas pela poética do Renato Russo e pelo grupo. A outra é sobre aí tem diretamente ligação com uma obra, com um romance do Ricardo Dick, que se chama O Salário dos Poetas, e a linha se chama Qual é o Salário dos Poetas na América Latina. Então a ideia, a gente tem aí uma série de pesquisas vinculadas exatamente, trabalhando com Mato Grosso, trabalhando com o Brasil e trabalhando com autores da América Latina, exatamente observando, obviamente não quanto ganha, quanto ganham os poetas, mas observando como é que esses poetas se colocam diante da América Latina, diante do Brasil, quer dizer, como é que eles pensam isso tudo. E a outra linha, aí ela é mais específica, ela é uma linha sobre literatura, cultura e regionalismo. E aí sim a gente tem um grupo pensando mais especificamente essa discussão de regionalismo em Mato Grosso.
né? Então, basicamente, são essas 3 linhas e esses vários pesquisadores que trabalham nessas perspectivas. E a proposta que nós estamos fazendo agora da imagem, de uma espécie de logo e logomarca do grupo, é um anjo barroco que eu fotografei numa igreja no vale da cidade de Cusco, no Peru, né? Que é muito interessante porque ele é um anjo, ele está numa parede da igreja, né? de uma pequena cidade, de uma cidadela, né? E está ao lado de anjos loirinhos, do cabelinho cacheadinho e tal, mas ele é um anjo completamente diferente, porque e acho que ele expressa muito a ideia do próprio grupo, né? Qual foi a minha intenção e qual é a minha intenção na manutenção desse grupo, né? Que é exatamente isso, ele é bastante misturado, ele é bastante híbrido, né? Ele é um anjo, ele tem asas, ele tem a coroa, mas a coroa dele na verdade lembra um cesto, né, de palha ou de vime, portanto tem a ver com o trabalho. O rosto dele é um rosto bastante latinizado, bastante indianizado, vamos dizer assim, né? E a parte de baixo do corpo, na verdade, é uma espécie de um ser marítimo, de um ser vegetal e etc. Então, acho que a ideia do grupo está muito condensada, né, nessa imagem, exatamente porque o grupo pensa e quer pensar e problematizar exatamente essas conexões, né? Metaforicamente dizendo, essas figuras híbridas, né? Essas misturas todas. A proposta do grupo é basicamente essa.